Olá! Olá, olá! Boa tarde. Boa Boa tarde. tarde, desculpe o meu atraso aí, mas sem almoçar não dá para dar aula. O meu pedreiro aqui diz que saco vazio não fica em pé, apesar de que eu estou sentado, né? Mas ele diz que saco vazio não dá para trabalhar. Eu atrasei um pouquinho no almoço, estava trabalhando em casa. A gente trabalha mais em casa, viu? Acaba sobrando mais coisa para fazer. Eu aproveitei para fazer um monte de coisa que eu tinha para fazer em casa e como saía não dava tempo. Volta tarde e tal. Aprender não sei o quê, fazer não sei o quê. Olha, mas eu já estou uns 3 meses fazendo coisa. Não para. Casa não tem jeito, né? Casa tem sempre um negocinho para fazer. Vamos lá, pessoal. Alguma novidade aí? Alguma dúvida, alguma coisa? Hoje a gente tem 2 temas aí para tratar. E a Mariana está chegando agora. Professor, eu queria. Boa tarde. Boa Eu tarde. queria pedir o material dos slides de cada embarcação, que era para a gente fazer no mesmo modelinho, certo? Em vez do relatório? Eu não botei ainda disponível para vocês, não? Não. Nenhum deles? Eu não achei. Nos que eu olhei, eu não achei. Não, eu tenho que botar todos para vocês, mas eu normalmente, para não ficar pesado, eu boto o PDF. Não, eu mando hoje mesmo, tá? Fica tranquilo. Obrigada. O arquivo, acho que PowerPoint é melhor, né? Exatamente. Eu vou dar o PowerPointzinho para vocês já com a capa, com tudo, que aí fica mais fácil de colocar. Tá bom? Alguém marcou comigo hoje? Professor, é isso que eu ia falar, que eu marquei para falar de tópicos 3 horas. 3 horas, não é isso? Tá bom. Isso. Tá legal, Letícia. Então vamos lá. Hoje nós vamos tratar de um assunto interessante que é sobre a estabilidade dos veleiros, tá certo? Então, esse é um trabalho que foi feito por um aluno, colega de vocês aí, eu fui orientando ele, tudo, tá? E a ideia era fazer a estabilidade de veleiros, né? Então, deixa eu abrir aqui o nosso tema aqui, foi o André que fez, agosto de 2020 que ele fez, tá? Então, tá aí. O que a gente fez nesse aspecto? Existe um livro assim, muito importante dessa área de veleiros. Quem gosta, por favor, dê um jeito de ter aí uma cópia dele. O livro... Professor, não está compartilhando a tela, não. Desculpa. Obrigado por ter lembrado. Obrigado. Agora tá, né? Ok. Então, se vocês gostam dessa área aí de veleiros, né, procurem esse livro, que chama o livro Principles of Yacht Design. É do Larson e Rolf e Eliasson. É um nome só. E Michael Orich. Esses caras são, se eu não me engano, são suecos. E eles trabalham com isso já há algum tempo. A capa do primeiro livro, que é a que eu tenho, o livro mesmo, o livro físico, não é igual a essa, não. E eles fizeram bastante modificações de um para o outro. E agora essa é a segunda, já está na 4ª edição, mas depois eles mudaram a capa e acrescentaram algumas coisas mais no livro. Eu tenho ele também, mas na edição da Amazon, online. Também gosto muito de ler no iPad, então atualmente eu tenho comprado sem ser o livro físico. Tá? No primeiro livro, ele fez uma coisa muito interessante, porque ele foi falando dos diversos aspectos dos veleiros, mas usando um exemplo. Tá? Então, ele tinha um veleiro, se eu não me engano, era um veleiro de 15 pés,
e ele ia calculando as coisas em função daquele veleiro de 15 pés. E nesse segundo livro aí, ele repetiu a mesma ideia, mas passou a usar esse veleiro aí de 41 pés, né? Um veleiro oceânico, e ele faz o arranjo dele aqui embaixo, ele mostra, eu peguei uns pedacinhos, ele pegou, né? Algumas coisas que ele colocou no veleiro, o arranjo das velas, a mastreação e o plano de linhas desse veleiro. Esse veleiro tem 12 metros de comprimento, é um veleiro grande, né? Relativamente grande, e é um veleiro oceânico. Tá? Então, essa é a ideia do livro. Ele passa por vários aspectos, desde a flutuação, a estabilidade, a resistência ao avanço, um pouco de vela, um pouco de mastreação, depois ele fala um pouco de performance, e não me lembro se ele fala de materiais, mas acho que de materiais não fala, não. E eu estou aí com um aluno, com o Adrian, que é um colega de vocês, a gente está montando um curso sobre veleiro, projeto do veleiro. Já tem um curso lá que o Alexandre dá sobre isso, né? Eu não quero repetir, não, mas só quem estiver interessado em ver um pouco do projeto, aí eu vou, quando estiver pronto, eu vou escrever. Eu vou tentar fazer até o material, né? Até ter uma noção também de fibra, principalmente fibra, né? Tem veleiros de alumínio e tudo, mas eu vou me basear mais na fibra, que é um material de reprodução, né, em série. Muito bem, então, o que ele fez? Vocês já estão aí espertos nisso, né? Ele fez a codificação do veleiro no FreeShip, né? Vocês estão vendo aí, e depois ele passou para o Hexalve. O FreeShip tem uma imagem bem bonita dos veleiros e tudo, até mais bonita que o Hexalve, mas ele começou com o FreeShip e foi acompanhando esse casco. Agora, com o Adrian, a gente está fazendo mais cascos. A gente está fazendo um laser, um outro casco de competição, que eu já esqueci qual foi, e um veleiro oceânico. E também esse de 41 pés. Tem 4 exemplos que a gente tem seguido aí. Tá? Muito bem. Ele fez uma comparação aqui de modelos, isso aparece no livro do Lars, que faz mais ou menos uma relação entre as dimensões, tá? E ele calculou aqui as hidrostáticas, acho que isso aqui pelo FreeShip, se eu não me engano, tá? Como é que se calcula, etc. Parará, parará. Então está aqui as hidrostáticas calculadas. Muito bem. E aí passamos para o nosso amigo Hexalve, né? No Ship Editor. Ele foi acrescentando, ele foi muito detalhista aí, então ele botou tanques de água, tanques diesel, tanque de motor, a parte do motor, compartimento para o motor central, depois ele fez o volume do casco, proa, casa do leme, ele foi bastante detalhista, fez o mastro, né? E fez daquele jeitinho que vocês sabem fazer, acrescentando aí os volumes, tá certo? Atribuiu lá o Lightship, que eu outro dia falei com... Quem foi que mandou a notícia para mim? Foi Raíssa? Eu perguntei disso. Pois é, sobre isso. Isso aqui vem do projeto, gente. A gente teria que fazer o projeto para poder saber qual é a distribuição do peso, qual é uma estimativa para o centro de gravidade, tudo. Isso a gente só consegue fazendo, desenvolvendo o projeto. A gente não está fazendo isso. A gente está pegando um casco já existente e botando ele para calcular estabilidade. Então é mais ou menos também o que ele fez aqui. Só que no caso do Y40 e 41 pés, o Lars dá todos os dados lá, então ele pode usar os dados adequadamente. Imagina-se que o Lars tenha esse valor bem adequado. Então, para não ter trio, Larissa, a gente acerta aqui, ó. A gente muda um pouquinho. Mas o barco... a gente conseguiu zerar o trem. Mas o barco leve, ele tem trem. É difícil que não tenha, né? O ajuste acaba sendo com o carregamento mesmo. Então, mas se você quiser gerar, sem problema.
Tá? Então, é por aqui que a gente tenta ir ajustando. E essa luta aqui, gente, peso leve e posição do centro de gravidade, isso vai até... Nós conversamos sobre isso lá no início do curso. Isso aí vai até o final do processo de construção do barco. Esse cara aqui, ó, a gente já aprendeu. Ó. A gente só vai botar o valor certo aqui depois do teste de inclinação. Só que a gente só vai acertar aqui. Aí eu não mudo mais. Depois que eu botar aqui o valor vertical do centro de gravidade, eu não mudo mais. Já o longitudinal e o lateral, eu vou ver quando eu botar o barco dentro d'água. Porque aí, pelo ajuste, né, eu olho pelas hidrostáticas e vejo, pela posição do LCB, eu deduzo aonde está o LCG. E se não tiver banda, eu tive sorte e o barco está com a posição lateral do centro de gravidade exatamente no plano diametral, se eu também construir ele simétrico, que também não é uma tarefa automática, não. Eu tenho que prestar atenção para não fazer besteira. Tá? Então, esses são os dados, né, gerais. Muito bem, ele fez aqui a projeção também, o plano vélico, né, usou o que já existia lá no livro, colocou no Rexal. E, deixa eu ver mais aqui, não, aqui são as dimensões e tal, a geometria do casco, nada muito além disso. Tá? Aqui é aquele perfil de áreas para você usar o vento. Né? Aqui não vai ser muito certo, porque esse vento aí, no caso de uma vela, não é bem assim que ele vai funcionar, porque a vela ela desenvolve um perfil, né? Um perfil aerodinâmico, ela não é uma placa plana triangular, né? Ela não vai funcionar dessa maneira, mesmo o vento incidindo de través, né, ele vai circular a vela, né, e o que vai fazer a vela se movimentar é o lift. Então, gente, olha, se a gente quer estudar estabilidade, não existe flutuante melhor do que um barco à vela, porque a estabilidade para o barco à vela é o seu coração. Assim como o barco, os outros barcos andam por causa da motorização, a gente tem que estudar a resistência ao avanço, etc. Esse a gente tem que estudar, mas se não tiver estabilidade, já era, porque ele anda pela força do vento. E a força do vento sempre provoca inclinação transversal. Então eu preciso ajustar essa demanda de força na direção longitudinal, que é o que eu desejo, com essa demanda, com essa ação de momento que tende a emborcar o barco. Então, esse é o grande jogo de um velejador, principalmente de um velejador de competição, porque ele quer andar nesse limite, tá certo? Ele quer a maior força avante que ele conseguir e ele quer controlar essa capacidade de inclinação. Recursos que eu posso ter para fazer isso? Bom, os primeiros são pessoais. Pessoal se jogando no contrabordo, né? Fazendo o que a gente chama de uma escora, se pendurando, puxando o barco, né? Tentando, de qualquer maneira, equilibrar esse momento de tombamento do barco, de emborcamento. Tá? Então, essa é uma possibilidade. A gente vê isso demais aí nos barcos de competição. Mas, obviamente, que num barco de passageiro, um barco de passeio, você não vai querer um velhinho assim como eu, de 62 anos, fique lá pendurado na escora do barco, né? E a minha esposa velhinha também lá me ajudando a se jogar para fora do barco. Ninguém faz isso. Então, os barcos de passeio, eles não vão usar esse recurso. Os únicos recursos que ele tem disponível é uma quilha, para poder o centro de gravidade ser abaixado. E essa quilha, hoje em dia, antigamente ela era fixa, né? Não tinha como mexer nessa quilha, porque ela é muito pesada, geralmente de chumbo, né? Por dentro ela é de chumbo, envolvida por fibra de vidro, para poder não ter um arraste muito grande, mas atualmente elas podem ser um pouco mais flexíveis, no sentido dela ser retrátil, ou seja, ela pode subir e abaixar, e elas hoje também podem até se inclinar através de um sistema mecânico.
Então, eu posso controlar um pouco a posição do centro de gravidade com sistemas mecanizados, né? Diferente do cara se jogar lá do lado para poder tentar segurar esse vento, que seria um sistema pessoal. Grandes veleiros, eu posso ter um outro sistema, que é o sistema de controle de vasos comunicantes, né, que seriam através de comunicação de tanques lateralmente, que poderiam equilibrar um pouco essa situação, tá certo? Então, isso não é comum em barcos comuns, menores de veleiro, mas um grande veleiro poderia fazer uso desse sistema dinâmico, tá? Muito bem, então aqui estão as hidrostáticas já conhecidas de vocês, ó, aqui ele fez bem detalhado aqui, o deslocamento, etc, etc, etc. Tá? Isso já está bem visto por vocês. As curvas cruzadas ele detalhou muito, mas o interessante aqui, ó, que no caso do veleiro, ele fechou ele inteiro e ele veio até 180 graus. É um dos poucos flutuantes que eu tenho muita vontade e muito interesse em saber como ele se comporta de cabeça para baixo. Esse de cabeça para baixo, na prática, não é tão trivial como a gente calcula aqui na estabilidade. Por quê? Porque se ele, por acaso, virar de cabeça para baixo, né, não deu tempo ainda de eu tirar a vela está presa, né? Então essa vela ela vai oferecer resistência ao barco a voltar à posição original. Mas o que eu gostaria num veleiro é que ele tivesse muita estabilidade de cabeça para cima, né? E muito pouca estabilidade de cabeça para baixo, de tal maneira que eu pudesse facilmente desvirá-lo se acontecesse um emborcamento. Tá certo? Então, essa curva que a gente vai montar aqui ela é um pouco diferente aí de vocês. Tá? Então, vamos olhar. Bom, no livro do Lars, ele apresenta aí um ângulo chamado ângulo de Dallenbauer, que é uma certa medida de quanto um barco ele é duro ou macio. O termo é esse mesmo, em inglês seria soft stiff. Né? O que seria duro e macio? Duro e macio, a gente tem noção já do que pode ser. Se eu tiver um GM muito alto, a gente teria um momento de restauração muito grande, então, muito elevado, e, portanto, qualquer inclinação que eu desse no barco, ele retornaria rapidamente. Se o barco fosse excitado de um lado para o outro, ele responderia muito rapidamente. Então, esse seria um barco que eu chamaria de stiff, né? Ou seja, é um barco duro, né? Difícil, não é muito confortável para andar. E o inverso, um barco mais soft, mais tranquilo, seria um barco que tivesse esse GM um pouco menor. Né? E isso faria, então, que o barco retornasse mais lentamente, sem acelerações tão grandes. Nesse gráfico aí à direita de vocês veem que ele plotou aqui esse ângulo de Dallenbauer calculado desta maneira, nada muito diferente, mas vocês vejam que ele é inversamente proporcional ao GM, como deveria ser. Né? Aqui o ASA, espera aí que o Bruno está entrando aí. AS seria a área do triângulo de vela, o H o momento, o braço de momento, e M aqui é o deslocamento. Tá? Prestem bem atenção nas coisas, porque as letras que ele usa aqui às vezes é meio complicado. Então ele traçou isso em função de L, em função do comprimento, para alguns veleiros, e viu que essa era uma linha aqui de limite, mais ou menos, do mais soft para o mais rígido. Então, daqui para cá ele está mais rígido, daqui para cá ele está mais soft. Tá certo? Muito bem. Critérios de estabilidade. Aí a coisa começa a complicar um pouco, porque os critérios não são parecidos com aqueles que a gente já viu. Tá? Então, no livro, ele tem aqui a descrição desses critérios, chamado de STIS,
STIX. É um índice que eu vou calcular em função de alguns parâmetros. A gente vai ver isso aqui. Tá? Então, existe essa forma de eu verificar, e de acordo com esse número que eu vou calcular segundo essa maneira, eu vou dizer aqui qual é a categoria deste veleiro. Tá certo? E aí eu vou dizer que se ele é oceânico, se ele só pode andar em águas abrigadas, etc, etc. Tá? Então é um pouco diferente daquilo que a gente viu até agora. Para isso, ele levantou, então, né, a curva de estabilidade do veleiro, usando o Rexalve, tá? E acho que só isso. E montou aqui para uma condição. Tá? Aqui é o ângulo de perda de estabilidade, tá? Ele estabelece aqui, de acordo com a categoria do barco, categoria A, B, C, D, né? Quanto é esse valor, o mínimo desse ângulo de perda de estabilidade. Então, eu teria aqui 117, 98, 90 e 75. A perda de estabilidade é esse ângulo aqui, ó, tá? Esse é onde eu tenho a faixa positiva de braço de endireitamento. Tá? Vamos ver se ele fez aqui. Ele foi fazendo pedacinho por pedacinho. Né? Calculou o braço de endireitamento, aí ele calculou pela curva, tá? E aqui eu tenho a classe de braços, de acordo com a classe. Tá? A pressão vérica, em função também das classes. Tá? Deixa eu ver se ele montou aqui tudo um ângulo geral. Ele botou a escala de vento, né? Vocês conhecem essa escala, né? Essa escala ela tem uma coisa interessante para a gente, porque ela atribui uma determinada força de vento, mas o mais interessante é que ela associa a um determinado estado de mar, pelo menos alguma ideia do estado de mar. Então, eu tenho aqui, ó, calma, tá certo? Um vento muito fraquinho, né? Aí, aqui tem velocidade de metros por segundo, uma brisa leve, tal, moderado, vai até o furacão, que é 12, que é aqui embaixo, é acima de 60 nós. Tá? E eu vou... Pois não? No caso, então, essa escala eu já li na NPCP, né, da Marinha, ele fala muito da área de navegação, as restrições, né, do tipo de embarcação por o tipo de mar. Mas só que ele fala como se fosse visual, pelo tamanho da onda. Quer dizer, na prática tem que ser essa... Na prática não, para seguir a risca, tem que medir com anemômetro o vento, é isso? Na verdade, você associa a velocidade do vento com a formação do mar ali local. Então, ele não botou aqui, eu não tenho de cabeça, obviamente, né? Mas ele vai dizer assim, olha, se for um strong gale, por exemplo, desse aqui, um vento aí nessa faixa de 40, 50 nós por aí, eu vou ter uma altura de onda na faixa tal e um período das ondas também numa faixa tal. E ele descreve assim como é que seria o mar está encapelado, está alto, entendeu? Ele tem uma descrição. Eu tenho uma outra tabela que não está aqui, que fala um pouco sobre isso. Então, você pode fazer a situação inversa. Você olha para o mar, vê como é que ele está mais ou menos, fala assim, então deve ser um vento da ordem de tanto. Você pode fazer nos dois sentidos, entendeu? Mas, normalmente, o que a Marinha utiliza são os anemômetros que ela tem distribuída por aí, onde ela vai avaliar pela velocidade do vento, tá? Para essa formação das ondas. Tá? Tudo bem? Obrigado. Tá bom, obrigado. Nada. Deixa eu ver se eu não sei se ele botou aqui, eu não lembro mais, ele já terminou há algum tempo, mas acho que não botou, não. Bom, a parte dinâmica, a ideia é obter um índice em relação às dimensões, ao braço, etc., para verificar como é que é o comportamento. Então, eu tenho a grande parte aqui, esse quadradão grandão aqui, é a navegabilidade da embarcação. Depois eu vou ver a parte de manobras e aqui dentro eu vou ver essa parte da altura, da estabilidade dele. Então, vamos ver aqui, ó. Aqui está ampliado o que o livro estabelece. Os fatores estão todos aqui descritos, sem problema nenhum.
Esse índice STIX aqui, ó, ele é calculado desta maneira. Tudo isso aqui são parâmetros, tá? Ó. LBS, está aqui. Ó. LBS, comprimento como fator importante, penaliza barcos bojudos e favorece barcos retos. Então, como é que eu calculo esse LBS? Vou ver aqui se tem isso aqui. Ó, LBS, está aqui. Ó. LBS é o LH mais 2 vezes LWL divididos por 3. Tem que ver quem é LH, que eu não sei, mas o LWL é o comprimento da linha d'água. É o comprimento total do casco, excluindo as extensões, aquelas coisas que tem na frente do barco, mas seria o comprimento total mais 2 vezes, é uma média, né? Então, divididos por 3. Então, esse é o LBS. Aí eu vou para o FDL. O FDL está aqui. Ó. Ele diz que penaliza iates leves. Então, a FDL é 0,6 mais essa expressão toda aqui. M é o deslocamento, FL é o LBS sobre 11 elevado a 0,2 e praticamente em função daquela média do comprimento. Tá? E esse FDL ele tem que estar entre 0,75 e 1,25. Se for para cá, eu vou usar 1,25, se for para cá, 0,75. E assim, gente, eu vou fazendo, não vou aqui ver com você, mas não é nada difícil. A gente diz que é falava como antigamente eram as regras de classificador, é uma receita de bolo. Eu tenho que seguir a receita de bolo direitinho, né, sem achar que posso botar mais açúcar, menos açúcar da minha cabeça. Não posso. Eu tenho que seguir a receita de bolo, interpretar ela corretamente e seguir. Então, ó, tem um fator aqui para a boca, tem um fator aqui chamado de knockdown, que vai se trabalhar ó, com GZ a 90 graus, ó, tá certo? Se você tem dúvida de aplicar, saber o que é, ó, vem aqui em cima, está lá. Ó. GZ90 é o braço de endireitamento a 90 graus. Tá? Eu tenho que ter a curva de estabilidade para aplicar esse critério. Tá? E fator de recuperação de inversão, nesse caso aqui, esse φV, é tudo em função desse φV, é o ângulo da perda de estabilidade, aquele que a curva corta o eixo do X. Então, nada difícil aqui da gente trabalhar e chegar a cada um desses Fs que tem aqui, aplicar essa expressão que está aqui e determinar esse número aqui. E esse número vai me dizer se o barco está no A, está no B, está no C ou está no D. Tá certo? As interpolações aqui eu vou usar o bom senso da história. Se eu estou mais para perto de 5, vem para 5. Se eu estou mais para perto de 14, vou para 14. E assim sucessivamente. Tá? Ué, mas ele não botou a tabela? Aqui ele mostrou como é que ele está obtendo os ângulos, né? Espera aí. Meu Deus. Espera aí. Não botou o valor. Poxa vida. Agora que eu fui ver. Ai, meu Deus. Espera aí. Aguentei, gente, um minutinho, só que eu vou pegar aqui o livro rápido. E de acordo com esses valores aqui, é que eu vou classificar o barco, tá? Espera aí. Se vocês não ficarem sem a informação correta. Faltando isso aqui no cabeça, eu não sei. Deixa eu ver aqui. Tem que pegar o Kindle. Um minuto, gente. Não dormem não, hein?
Achei. Deixa eu ver aqui, isso aqui está na parte de... Deixa eu ver aqui, estabilidade mais rápido pelo índice. Tá. Deixa eu ver, curva de estabilidade. Tá. Rolling. Ondas. Cadê o critério? Achei, está aqui. Tem uma tabelinha assim, pequenininha aqui, dizendo quem é o A, o B e o C. Ele não botou. Ué? Ué, não está dizendo aqui categoria, cadê? Tinha uma tabela que dizia... hein? Espera aí, gente, que eu vou pegar o livro original aqui. Ai. Não achei no antigo, não. Será que eu estou sonhando que tem isso? Mas tem que ter, né? Senão... tá aqui, ó. Não achei no livro novo, não. Ó. É a tabela 4.1. Os iates, no livro antigo, ele, em vez de chamar desses TICH aí, que eles chamam, ele chamou de DSF, que é Dynamic Stability Factor, DSF. Está vendo? Aqui ele já chamou isso aqui. Ele diz o seguinte, ó, quando são maiores do que 40, até ele mudou aqui, ó, e depois eu vou ter que ver isso, gente. Professor, esses valores, eles são... O autor do livro é que tipo, chegou num valor médio ou é normatizado? Não. Isso aí é de uma regra da RORC, tá? É uma Associação Internacional de Veleiros, tá? E aqui, agora eu vou ter que verificar isso, que ele diz assim, ó, o veleiro oceânico, se esse valor for superior a 40, deixa eu ver se o número é a mesma coisa. Não é não, gente. Não é o mesmo índice, hein? Ele mudou o critério, no caso, de um livro para outro? Pois é, mudou, mas agora que eu estou olhando aqui, eu não tinha nem reparado isso, porque ele chamava de DSF, que era 5 vezes, não é mais isso, FBS, ele está usando outros termos, eu vou ter que olhar com calma, gente. É muito parecido, tá? Porque ele está usando aqui o fator de base, que é aquele ali que tem ali, o LBS, depois ele tem o fator em relação ao comprimento, depois a boca, depois a área vérica, aquela expressão ali do braço de 90
é diferente, está vendo? Ela está sendo calculada diferente. Isso mudou. Mudou. Mas aqui, por esse DSF, agora eu vou ter que ver isso, tá, gente? Aonde está 32 aí, aqui no livro original está 40. Aonde está 25, aonde está 23, no livro original 25. Aonde está 10, desculpa, onde está 14, no original está 10, e aonde está ali 5, no original está nada, 0. O que significa isso? Essas 4 posições. No original ele diz assim, ó, acima de 40 é um barco oceânico. Entre 25 e 40, ele é offshore. Entre 10 e 25, ele é inshore. E e menores do que 10, ele seria só para águas abrigadas, sheltered. Eu vou até pedir ao Edwin para dar uma olhada nisso para mim, porque realmente o livro 1 está diferente do livro 2. Inclusive, engraçado, olha só, aqui ele botou que é FDL, né, nesse aqui, ó, FDL, no livro original também tem o FDL. Deixa eu ver. Mas não é calculado da mesma maneira, gente, incrível. De repente mudou essa regra da ROC de um livro para o outro. Tá? Bom, tudo bem, não tem problema. O que você provavelmente, essa aqui do livro novo, essa que vocês estão vendo aqui, deve ser a mais atualizada. E as categorias estão aqui, tá? Então, eu só entendi melhor aqui, mas eu tenho que só verificar se houve mesmo essa mudança. Mas o que ele diz? Acima de 32 seria um barco oceânico. Entre 23 e 32 seria um offshore. Entre 14 e 23, inshore. E abaixo de 14, segundo o antigo, dizia que era um barco de águas abrigadas. Tá? Então, eu tenho que pedir ele para dar uma olhada nisso para ver se isso mudou, porque agora é que eu vi que, como é tão igual, tão parecido, mas os números estão diferentes. Professor, eu acho que essas regras estão na Norman, né? Não, isso não tem nada no Norman. De veleiro não tem nada. Não, é que a classificação de oceânico deve acompanhar mais ou menos, deve ser aquele... Não. É só da ROC. Eu tenho um material aqui do professor Alho que eu estou fazendo tecnologia náutica, ele usa pela Norman, mas eu não sei muito a fundo. Mas vê o que tem na Norman. Tem Norman 1, 2 e 3. A 1 ele fala de embarcações para mar aberto. Pois mas aí é embarcação geral, não é veleiro. Não, ele fala de cada um. Aí a 3 é embarcações de esporte ou recreio. Uhum. E aí engloba... veleiros, lanchas, etc. Assim, aí vai destrinchando, né? Aí eu não tô com as normandas aqui, mas... Mas não vai ter, não. Você pode procurar que você não vai achar. Essa classificação aqui é chamada Stability Index, por isso tem esse nome SPIX. Tá? É que eu acho que o que ela quer dizer, professor, é porque assim, na Norman acompanha as categorias como se fosse capitão, mestre, capitão e arrais, e as categorias de interior 1, interior 2, costeira e oceânica, que são a classificação dos barcos. Então, provavelmente seria o equivalente ali, o C e o D seria interior 1, interior 2, o B o costeiro e o A oceânico. Eu acho que de repente... Essa classificação de barcos em geral, entendeu? A Norman classifica para ela poder exigir algumas coisas da embarcação. Se for oceânica, ela vai exigir mais coisas. Se for uma condição interna de águas fluviais, por exemplo, ela vai exigir outras coisas. Tudo bem, isso aí está certo. Tá? Só que essa classificação que a gente está dando aqui é só para veleiros. É uma regra internacional de classificação para veleiros. Não fala... Tanto é que você não pode falar, por exemplo, aqui tem área vérica. O que você tem a área vérica a ver com uma embarcação? Não tem a ver.
Entendeu? Por exemplo, aqui o ângulo de knockdown de 90 graus, nenhuma embarcação você calcula um braço de endireitamento a 90. Isso aqui é especificamente para veleiros. Tá? Não tem a ver com coisa não. Eu estou tentando ver aqui se tem... Espera aí, deixa eu ver aqui como ele chama de Stability Index. Vamos ver se a nossa memória auxiliar aqui, Mr. Google, se ele vai identificar isso aqui para mim. Quer ver? Estou no outro computador aqui, vamos ver se a gente esclarece isso aqui. Um minuto. STX Stability Index. IRC Rating. É dali que veio. Aqui, vamos ver a B. RORC, tá? Que eu tinha dito para vocês. Isso aqui é Royal Ocean Racing Club, tá? Então, eles chamam de RORC, que é o Royal Ocean Racing Club, Safety and Stability. Esse que eu abri aqui, deixa eu ver o ano. Abril de 2001. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se tem a aplicação do SSI, ou SSN, ou STIX. Aqui tem um negócio legal que mostra o que você deve calcular, borda livre, por pau. Aqui, categorias. Olha só, categoria... Não, aqui ele está falando por onda. A regra mudou mesmo. Aqui ele está colocando aqui corretamente. Deixa eu ver aqui. Ele só está dizendo as categorias ABCD, a perda do ângulo de estabilidade que mudou, mas ele não diz a regra. Deixa eu ver aqui. Safety and Stability Index. Não. Tem que procurar, gente, mas que desse índice ele mudou. Realmente vai ter que entender por que ele... Aqui é o que eu já cliquei. O próprio rating aqui. Tem um outro negocinho aqui. Deixa eu ver se ele... ele também não fala o que é isso, o que é o índice. A gente já está vendo o que ele é. Artigos científicos. Vou ter que olhar com calma, gente, mas a regra é a mesma mesmo dessa Royal Ocean Club e ela mudou, por isso que tem esses valores diferentes. Mas eu devia ter aqui, porque aqui ela está dando a regra, é ISO parte 2. Vou olhar com calma, senão vou demorar muito aqui com vocês. Se eu achar ela aqui na original, eu coloco lá no material de vocês. É isso mesmo, aqui, ó. No final ele botou as categorias aqui, ó.
nesse draft. Tá? O A é 32, então daquele 40 passou para 32, o B 23, o C 14 e o D 5. Está aqui, está demonstrado aqui. Entendeu? Só não... Então, esses valores aqui, 32, 20, são Então, atuais. Estão certos, são os atuais. Tá? E a forma de calcular também. Tá? É essa aí mesmo. O do livro original deveria, como o livro é muito antigo, eu posso dizer até de quando. O original, a edição é de... Eu comprei, eu estava fora. (94). Então mudou mesmo, gente. Então esses aí que estão apresentados aí no coisa que estão os corretos, são os valores corretos, e aqui só faltou ele colocar, o livro não colocou a indicação, mas seria isso. O 32 é o oceano, entre 23 e 32 seria o barco de offshore, entre 14 e 23 é o inshore, e aqui, que seria 0, ele está dando entre 14 e 5 como águas protegidas. Então, é isso mesmo. Esse aí está correto, é o novo, e houve modificações mesmo. Se eu achar o original dessas modificações, eu mando para vocês. Muito bem. Então, olha só, para calcular esse índice, para saber se o barco, qual é a classificação desse barco, a gente vai ter que fazer esse levantamento da curva de estabilidade, que eu vou ter que ter esse ângulo aqui, que é o de perda de estabilidade, vou ter o braço em 90, que é importante lá na regra, né, lá na determinação. A outra coisa que você estava falando aí, lá você estava falando da Normand, a Normand não tem essa indicação para veleiro. Então, a gente não vai ter que mandar a documentação para eles poderem classificar o barco e dizerem com que critério eles usaram para verificar se o barco é um barco oceano ou só pode andar em águas abrigadas e tal. Tá? Então, não tem muita alternativa, não. Então, ele fez um estudo de avaria, colocou a avaria na proa, até mostrou aqui, um barco avariado na proa, então ele fez lá no bico de proa dele, aí teve uma pequena inclinação aqui, botou lateralmente, inclinando ele 15 graus. A gente agora está fazendo um estudo com o Adrian, no caso do laser, a gente coloca aqui na lateral, né, como se fosse um peso adicionado, para ver como é que o barco se comporta com a escora, né? Qual é a inclinação que ele passa a ter com a escória de uma pessoa. Então, a gente pega 80 quilos e distribui aqui num quadradinho, depois joga um pouquinho mais para fora para ver como é que isso acarreta a inclinação na embarcação. Então, o Rexalve serve para a gente olhar isso aí. Olhou a avaria de popa, ele até achou uma aqui também, bem arrebentado mesmo. Tá? E... Bom, critério inglês, ele colocou aqui, eu tinha passado para ele um artigo que eu tenho também, não sei se eu mandei para o material de vocês, que tem alguns critérios diferenciados. Então, esse critério aqui é o critério, não vou nem ler com vocês, que se tiver que aplicar, vocês vão ler normalmente, mas é o critério inglês válido lá no United Kingdom, tá? Que também tem a ver com a nossa famosa curva de estabilidade, tá? Curva GZ. É em cima dela que vão olhar essas classes. E aqui são índices também e baseados no braço. Tá? Então, é outro critério que pode se olhar. Tem um critério espanhol que ele foi pegar também, tá? E usa-se também o índice. Tá? Então, esse índice aí, ele calcula segundo determinados valores também e verifica aqui se eu estou dentro, se estou fora. Então, essa ideia do índice, ela acabou se espalhando, não foi só na Inglaterra, ficou na Espanha, na França também se trabalha com isso. Então, eu vou calculando segundo
esses índices, tá? Eu vou procurando, tá? Calcular essa receita de bolo e verificar como é que o meu barco está se comportando, tá? Critério norueguês, também ele colocou aqui, tá? Bem que o Netherlands não é Noruega, né? Isso aqui é holandês, tá? Então, muda aqui, porque aqui está errado. Esse critério também é holandês, também baseado em índice, então tem condições a serem verificadas aqui, ó, de acordo com esses índices calculados. E aqui ele fez uma geral, calculou todos eles, eu acho que, se eu não me engano, mas calculou para aquele veleiro, né? Veleiro na condição intacta, e foi calculando aqueles índices todos, né? E chegou aqui ao final, achou esse número 42, que daria maior do que 32, portanto, um veleiro oceânico. Essa tabela aqui, ó, mostra, de acordo com essas categorias A, B, C e D que você classificou aqui, como é que ele estaria suportando, né? Então, ele estaria, por exemplo, uma ideia, né, gente? Porque não dá para afirmar isso aí, mas ele poderia suportar ondas de até 7 metros, um vento típico aí até 10, né, na escala Balfour, e a velocidade do vento de 28 metros por segundo. E aí, de acordo com os outros, a coisa vai caindo, né? Águas protegidas, só meio metro e tal, e por aí vai, tá certo? Então, eles têm uma escala também associada. Nesse documento que eu estou vendo aqui, que é novo, ele bota, deixa eu ver, exatamente esses valores, ó. O A é velocidade 28, 21, 17, 13. Então, é daqui mesmo que ele tirou, tá? Desculpa. Então, o meu cálculo com estabilidade de veleiros é isso. Eu tenho que compor a minha curva de estabilidade, além do valor da perda da estabilidade, olhar quais são os índices que eu vou avaliar o meu barco. Algumas vezes eu preciso ter área vélica também para entrar aqui nos meus índices, e aí eu vou verificar como é que ele se classifica, tá? Então, em nenhum momento aqui aparece no critério dizendo se o barco está bom de estabilidade ou não está. O que ele vai fazer é classificar esse barco para poder andar em águas não abrigadas, afastado da costa, ou somente em águas abrigadas. É isso que ele vai acabar determinando, tá? Bem diferente do que nós vimos para os navios e para as outras embarcações, tá? Então, ele verificou aqui também comparativo, ele usou o mesmo veleiro, e aí foi vendo se passava na United Kingdom, passou, na Espanha tinha alguns índices que não passaram, na Holanda algumas coisas que não passaram, tá? E o outro aqui nosso aqui do STX 42 ele passou, tá? Ou seja, é um barco oceânico. Mas aqui ele não passaria, tá vendo? Então eu teria que trabalhar esses índices aqui, que eu tenho que ver como é que eles são, mas para poder melhorar e passar nessa classificação mais abrangente para esses países aí. No caso do United Kingdom, que eu acho que tem muito a ver com esse aqui, ele passou sem problema nenhum, tá? Bom, conclusão é essa aí, deixa eu ver a estabilidade veleira, conhecer as características que são necessárias, que é a parte da curva de estabilidade. Critérios tradicionais são baseados no cálculo convencional de ordenamento e vento, como a gente viu. Esses critérios propostos pela Marinha Inglesa, né, é o índice, e por aí vai, acho que nada mais do que isso. A bibliografia está aqui, ó, é o ROROC mesmo, que eu tinha falado para vocês. Será que se eu usar isso aqui aparece um? Ah, ele tem, ó, ele tirou aqui, ó, um PDF. Então, se eu achar isso aqui, mando para vocês, tá? Bem? Bom, então é isto, tá? Dúvida, gente? Eu queria mostrar mais um exemplo aí para vocês, que foi de uma colega, que foi sobre o catamarã. Foi a Mirelle que fez
e tem uns detalhes aqui em relação ao que a Normand exige para passageiros, tá? Não é o índice para passageiro, que eu ainda não trabalhei com ele, que é o critério probabilístico para embarcações de passageiro, que ele é muito trabalhoso para fazer. E não tem RECSalve, isso tem que ser feito na mão. O RECSalve pode dar subsídio para a gente, mas não dá para fazer. Mas aqui, usando a Normand, tem uma coisa interessante de passageiro que eu queria mostrar para vocês. Tá? Então, deixa eu abrir aqui. Muito bem. Então, estamos lá, estudo de caso. Esse aí, ela fez um catamarã. Bom, o desafio era botar um catamarã no RECSalve, né, porque são duplo casco, apesar da simetria, mas tem umas coisas para saber se ele funcionaria direitinho. E a gente usou essa coisa chamada High Speed Craft. É importante falar para vocês, né, muita gente chama assim, embarcação de alto desempenho. Esse termo não é um termo correto de uso, porque, na verdade, essas embarcações elas não têm alto desempenho. Se você for pensar o que é desempenho, elas são geralmente bebedoras de combustível, né? Elas têm que, para usar a potência toda delas para desenvolver a velocidade, elas gastam muito combustível. Então, o alto desempenho não é um termo correto. O termo correto é High Speed Craft, ou seja, embarcação de alta velocidade. E é assim que a regra internacional chama as embarcações. Se você for olhar na IMO, vai estar escrito lá HSC, High Speed Craft. Se você for olhar o ABS, por exemplo, tem uma norma específica para High Speed Craft. Então, ele tem alta velocidade, mas ele não tem necessariamente alta performance, alto rendimento. Tá? Então, o que ela fez? Ela, mais ou menos, pegou o catamarã que tem ali na Baía de Guanabara, que eu pedi a ela para olhar. Esse que faz aí a travessia de Rio para Niterói. Vocês sabem que tinham as antigas balsas, que elas foram antigas, né, e bonitas, que eram uma coisa tradicional do Rio de Janeiro, e elas foram substituídas por barcos mais modernos e foram substituídas por catamarãs, para poder caber mais pessoas, para ter um arranjo melhor. E elas têm dupla motorização, o que permite que ela saia e retorne sem precisar fazer manobra. Então, foram barcos modernos que foram substituindo as antigas balsas. Então, ela fez mais ou menos as dimensões, ela não tinha o barco em si, né? A boca, o pontal, isso aí. E ela, então, montou lá no RECSalve, ó. Vocês já estão aí craques em fazer isso, ela montou aqui a simetria do casco, fez várias seções, depois ela fez 2 compartimentos de passageiros. Ela fez um logo no convés, usando mesmo a ideia que tem ali nesses barcos aqui da Baía de Guanabara, que tem 2 andares, e fez um andar aqui um pouquinho mais em cima, usando aquela coisa do volume, né, que vocês estão aí também já, espero, já sabendo fazer no RECSalve, tá? Então, são só esses 2 módulozinhos aí e mais o casco, tá? Bom, ela gerou aí as tabelas hidrostáticas, a gente sempre faz isso para saber se o deslocamento está o que a gente estava querendo, mais ou menos, e tudo, né? A posição do LCB, do VCB, a gente dá sempre uma olhadinha, tá? O KM é sempre muito alto para esses barcos, vocês sabem por quê, né? Porque a inércia é alta, porque eu tenho o afastamento das áreas de linha d'água em relação ao centro, portanto, a inércia cresce com aquele teorema dos eixos paralelos. Tá? Ela gerou as cruzadas, daquele jeitinho que eu gosto também, né? Bem refinado no início e mais afastado depois. Tá? Gerou aí a curva do KN. Não precisa curva, tá, gente? Aquelas curvas parecem tudo cheio de cor, mas tudo reto. A tabela nos dá mais condição de olhar, medir, extrair dados do que a curva. Lembra que se chama curva porque antigamente
né, o operador não ficava fazendo essas contas, ele queria ir lá e ler direto o valor, usava esquadro para poder movimentar, ele usava curvas hidrostáticas, curvas cruzadas, curva de estabilidade, tá? Então, essa era a ideia. Muito bem, aí ela fez uma divisão, botou aqui um pick-tank, né? Não, sem projeto isso, tá, gente? Então, não, é só para fazer uma avaliação, ela dividiu em 3 tanques para não ficar grande demais, fez aqui um espaço de máquinas, que seria, na verdade, são só nos 2 pontos em cima aqui do convés, ela botou tanques laterais, né? 16 tanques e 10 tanques centrais, para brincar com os tanques e ver como é que ele se comporta. Muito bem. Aí fez a condição intacta, ó. Laís, quando ela botou dentro d'água, estava com 30, tá vendo? Não tem problema nenhum. Aí ela vai ajustar isso aqui no um trem grande, ó. Tá vendo? Ela podia ter... O nosso trem era menor que isso, mas aí a gente tirou. Pois é, eu estou só esclarecendo. Ela podia ter voltado lá no chip edit e acertado isso aqui, ficava paralelo de novo, mas ela iria acertar com os combustíveis, com tudo que viria aqui. Bom, aí ela fez a condição intacta, com um lastro mínimo, ou seja, como se o catamarã não é uma condição de operação dele, mas como se ele tivesse que sair vazio para ir pegar passageiro só do outro lado, ele podia fazer um lastro, acertar o trem dele, afundar mais a polpa do que a proa, que é o normal, mas um trem pequenininho, tá certo? Aqui, ó, 1 grau, banda 0, deslocamento mínimo para gastar menos combustível, e aí está aí a condição do lastro mínimo, tá? Como é que ela ficaria, e a curva de estabilidade. Você veja que ela está difícil de fechar, ó. E é assim mesmo, a curva de um catamarã ela vem aqui embaixo, tá? Então, está muito estável, você vê que o GM é alto pra caramba. Se eu for esticar aqui, nos 57 graus, eu nem encontro aqui, tá? Aí ela aplicou o critério de estabilidade, a área debaixo da curva, tá? Tem que ser 0,05 vezes 30, que está aqui, está lá no critério da IMO, né? Barco de alta velocidade, catamarã, tem um critério específico, ninguém vai decorar isso aí, tá? Mas tem que ler com calma, ver como é que aplica, mas nada complicado, tá? Esse θ aqui tem que ser pelo menos um dos seguintes valores: ou o ângulo de alagamento, que vocês conhecem, ou o ângulo onde o GZ máximo ocorre, ou 30 graus, tá certo? Tem que escolher aqui qual é o menor, tá? E aí, calcula o máximo GZ no ângulo de 10 graus, etc, etc. E aí tem esses critérios aqui que ela foi verificando. Então, a área sobre a curva, resultado final, passa. GZ máximo, passa. Então, nessa condição mínima, passou. Aqui ela considerou o vento, tá? Esse é aquele mesmo vento que a gente calculou lá, tá? Está aqui na regra, a velocidade do vento, a área projetada, o braço e o deslocamento. Então, ela calculou aqui esse braço de vento, 1, 50% a mais, que é o 2, tá? Aplicou aqui e achou o L1, o HL1, HL2, tá? Bom, em relação a passageiros, existe uma regra, está lá na IMO, tem na Norman também, que eu considero sempre passageiros com uma média de 75 quilos cada um. Média. Moças, não se sintam tristes, tá? É uma média de todos nós. É um valor médio. Quando é passageiro e pertences, a gente acrescenta mais 25 quilos. Aí sim, aí estamos sendo condescendentes com as moças, né? As bagagens dela pesam mais. Mas, em média, gente, é isso que se usa. 100 quilos com pertence ou 75 quilos só o passageiro. E eu vou agora distribuir, ó, segundo a norma, eu vou distribuir todos os passageiros nesse bordo aqui, ó. E eu vou considerar o quê? Eu vou considerar que eu só posso ter 4 passageiros por metro quadrado. Ó. 4 passageiros por metro quadrado. Então, eu vou pegar a quantidade de passageiros, vou dividir
por essa quantidade de 4 pessoas, dividindo por 4, eu vou achar quantos metros quadrados eu preciso para colocar todos aqui. Eu tenho este comprimento determinado e eu vou, então, calcular esse B, que é a quantidade de área que eu preciso dividido pelo comprimento. Tá? E vou calcular esse braço aqui, que é a metade dessa área, dessa distância aqui, até o centro da embarcação. Tá? Então, esse é o que eu vou considerar o ângulo de inclinação, o braço de inclinação devido a passageiros todos num bordo. O que isso significa? Significa o seguinte, gente, isso até já aconteceu. Né? Quando o barco começa a se inclinar por algum motivo, né, há uma tendência de todo mundo correr para o bordo oposto. Tá? Então, é uma tendência natural. Então, se considera essa possibilidade, tá? De correrem todos para o bordo oposto. Tá? Então, aqui ela calculou esse chamado aglomeração de passageiros. Tá? Ela calculou primeiro lá no convés mais alto. Tá? E outro critério para passageiro crowd, ela fez aqui os resultados. Tá? Isso aqui tudo vai estar para vocês poderem olhar, se quiserem, no barco, se for o barco de vocês parecido. Um outro critério que existe, que eu devo considerar para o barco mais veloz, é a inclinação devido à curva de giro dele de alta velocidade. Eu vou calcular esse braço também, usando essa expressão aqui. Isso é velocidade em metros por segundo. Esse R aqui é o raio do giro. Isso é o meu amigo KG, que a gente já conhece. G, aceleração da gravidade. E D é o pontal. Tá certo? Então, eu consigo calcular esse TR de uma forma muito simples e acoplar ali na minha curva de estabilidade. Aqui, ó. Tá certo? Ó o HTL aqui. E vou verificar a relação de áreas. Tá certo? Então, de acordo com essa verificação, ele ainda tem também uma coisa chamada de inclinação de jogo para essas embarcações, que está descrito aqui, não vou cansar vocês com isso. Mas eu consigo calcular todos esses parâmetros em cima da curva de estabilidade. Então, ponto inicial, levantar a curva de estabilidade. Segundo ponto, verificar qual é o critério que eu vou usar. Tá? Ela fez aqui em todos eles e essa embarcação dela passou. Tá? Calculou as áreas, etc. Depois ela fez a condição intacta com passageiros, não com lastro, mas botou todo mundo lá em cima nos 2 convéses, calculou de novo, passou, e assim, ó, a inclinação, o roll em ondas passa, etc., e assim sucessivamente. Embarcação de passageiros e veículos, ela imaginou veículos no segundo convés também, no primeiro convés, tá, como se fosse um ferry boat, também passou em todos os critérios que ela avaliou. Tá? Ela considerou as 2 condições e aqui sempre aquele braço, ó, que eu considero o HTL, e fechou. Bibliografia, ó, existe um código chamado High Speed Craft Code, tá? E ele está dentro daquele documento que vocês possuem da IMO, esse código de estabilidade está lá, direitinho, foi de lá que ela tirou, sem nenhum problema. Tá bom? Muito bem. Saudade de vocês. Deixa eu botar vocês aqui de novo. E aí? Dúvidas e perguntas? A gente vai ver do rebocador, professor? Não achei o meu rebocador. Se eu achar, porque eu acho que foi o Adrien que fez, eu na próxima aula apresento para vocês, ou na outra, depois, a próxima aula eu vou ver ainda se eu consigo aquela aulazinha sobre o critério de segunda geração, tá? Porque é importante vocês saberem que as coisas estão mudando, apesar de já não terem mudado ainda, mas vale a pena que o negócio vai ficar um pouco mais complicado
do que só uma curva de estabilidade. Tá? Mas aí eu apresento para vocês. Eu não achei. Tá? A questão do pesqueiro, a diferença é quase nenhuma, é só uma aplicação, porque o pesqueiro tem aquela mesma curva de estabilidade para ser analisada pelo critério geral, só que o GM não é 0,15, é 0,30. Então, isso tudo é impossível a gente decorar, né, gente? Pô, nem eu vou ficar aqui memorizando um negócio desse. Eu tenho que saber onde está o critério, qual é o que eu aplico. Se eu não souber o que eu aplico, eu vou perguntar órgãos, DPC, classificadora, se o meu navio é classificado, qual é o critério que está sendo adotado para esse tipo de barco. É claro que para barcos diferentes, né? Coisas assim diferentes. Vou olhar nesse módulo da IMO aí que vocês têm, vou ver qual é o critério que está sendo usado ali, se houve alteração, se não houve alteração, e vou aplicar. É isso. Geralmente, eu preciso da curva de estabilidade para aplicar qualquer um dos critérios. Tá? Então, esse é o padrão nosso. Vocês viram, mesmo lá na semi-sub, sem a curva de estabilidade, a gente não avalia nada. Tá? É isso aí. Dúvidas? Não? Que beleza. Isso que é professor bom. Professor bom é assim. Não tem dúvida nunca. Tá? Gente, qualquer coisa, WhatsApp. Tá? Estamos chegando ao final. Tá? Está faltando um pouquinho para a gente fechar aí o curso com todas as coisas que a gente pôde ver. Se alguém tiver aí pegando algum desses barcos, ou um veleiro, ou um catamarã, aí eu vou olhar com vocês detalhadamente, como eu fiz com esses alunos. Mas, em geral, o que eu quero só é passar a vocês a ideia de que existe um critério, tenho que ir lá olhar, tenho que ler ele com cuidado, de preferência em inglês, porque eles são internacionais. Nós não vimos, por exemplo, o critério de balsa para águas fluviais, existe, e a gente tem muita balsa fluvial, tá? Ele é um pouquinho diferente daquele critério de balsa que a gente tinha visto no primeiro exemplo de estudo de caso, mas está lá na Norman, a gente tem que ir lá olhar. Eu agora estou sendo chamado para fazer uma análise de uma balsa, aí eu vou ter que aplicar aquele critério. Tem um critério de balsa da DNV, eu vou ter que olhar o critério da DNV. Eu sei qual é? Não, nunca usei. Mas vou ter que olhar, porque a balsa era classificada DNV, então eu vou ter que estudar o critério que ela quer e aplicar, e ver se está funcionando ou não. Mas eu sei que tem que fazer. Ó. Qual é o seu critério? O critério é tal. Tá bom, então eu vou ver se está dando. Tá? Então a gente tem que estar sempre assim, decorar todos impossível. Impossível e sem necessidade. Sem necessidade que só vai ocupar espaço na memória. Tá bom? Agora, a técnica, eu queria que vocês, pelo menos, tivessem aprendido. O que a gente faz? Calcula tudo, aquele coisa de novo e tal, problemas do centro de gravidade. Poxa, se eu estiver chutando, vou errar muito. Tem que ter uma boa confiança no valor do centro de gravidade, que ele influencia demais. Olhar tanque, superfície livre, essas coisas todas, é que vão dar a cancha da gente de fazer análise. Tá bom? Então, ó, fiquem com Deus até terça-feira e quem é? Letícia. Letícia, Eu. vou mandar o link para você para a gente conversar às 3, não é isso? Pode ser antes, não? Isso. Eu posso mandar mensagem para Sabrina e ver se ela pode agora. Então, se puder agora, eu fico aqui. Tá, eu vou mandar mensagem para ela aqui. Tá bom. Ah, gente, deixa eu fazer aqui a presença de vocês rapidinho.
Nábia, Presente. Aline. Não vi a Aline aí. Nara, também não vi Nara, não. A Nara teve que ir ao banco, só que aí ela ficou presa lá na fila porque estava demorando muito. Ah, Ana, tá aí? Tá, né? Tô, professor. Pedro, Tô aqui, professor. Mariana, eu vi. Oi. Camila, tá. Gabriel, Oi, professor. Bruno, Eu. Marcelo, Nagata. Eu. Fernanda, eu vi. Aqui. Thaísa, eu vi. Caio, não. Júlia, eu vi. Vi? Júlia? Ela estava no início, mas caiu depois e não voltou. Ah. Bruno, tá aí. Eu. Ferdinando. Presente. Laísa, tá aí. Letícia também. Então, vou salvar. Pronto. Gente, eu vou ficar aqui que eu vou esperar para ver se Letícia quer falar comigo, se ela conseguir aí. A gente já fala. A Sabrina falou que pode ser agora sim. Opa, então tá bom. Então eu vou ficar aqui na espera. Gente, vão com Deus. Aí eu posso mandar o link da aula para ela? Pode. Tá bom, obrigada. Ah, Tá bom, obrigada, professor. Obrigada, professor. Boa tarde. Obrigado, Professor. professor. Valeu. Cara, professor, boa tarde.